Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Tudo é Mente. E nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre o segundo princípio de acordo com o Dr. Hill, que é o princípio Mastermind. Esse princípio consiste em uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Mas antes, se você ainda não faz parte do canal, eu já te convido para que você se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos por aqui. Então seguimos com a nossa leitura. O seu direito de ser rico, de Napoleão Hill. Princípio 2, Mastermind. Toda mente precisa de associação e contato com outras mentes a fim de crescer e se expandir. Premissa 1. Recorrer a terceiros cria novas possibilidades. A primeira premissa é que o princípio Mastermind é o meio pelo qual se pode garantir todos os benefícios de experiência, treinamento, educação e conhecimento especializado e influência de outras pessoas tão completamente quanto se a mente de todas fosse, na verdade, uma região. Não é um estado maravilhoso a se contemplar? Qualquer que seja a sua carência em educação, conhecimento ou influência, você sempre pode supri-la por intermédio de alguém que tem o que lhe falta. Troca de favores e troca de conhecimento estão entre as maiores trocas do mundo. É uma coisa muito boa se colocar em prática nos negócios, onde a troca de dinheiro gera lucro, mas eu prefiro trocar ideias com alguém. Dê-me uma ideia que eu não tenha tido antes e na qual eu receba um retorno maior do que tinha antes, eu a aceito em troca. Thomas A. Edison foi talvez o maior inventor que o mundo jamais conheceu. Ele lidava o tempo todo com a ciência, mas não sabia nada sobre ciência. Parecia impossível um homem ser bem-sucedido em qualquer empreitada, a menos que tivesse estudado essa área. Fiquei perplexo quando conversei com Andrew Carnegie pela primeira vez e ele me disse que não sabia nada sobre a produção ou o comércio de ferro. Fiquei tão surpreso com essa declaração que disse: "Bem, Sr. Carnegie, esse provavelmente não é o seu papel aqui. Qual é o seu papel?" Ele respondeu: "Vou lhe dizer qual é o meu papel. Meu trabalho é manter os membros da minha aliança de Mastermind trabalhando em estado de perfeita harmonia." E eu insisti: "Isso é tudo o que tem que fazer?" Ele disse: "Já tentou fazer duas pessoas quaisquer concordarem sobre alguma coisa por 3 minutos em um momento de sua vida? Experimente um dia e veja que esse tipo de trabalho é esse, o de fazer as pessoas trabalharem juntas em espírito de harmonia. Essa é uma das maiores realizações humanas." Depois, o Sr. Carnegie falou mais sobre o seu grupo de Mastermind, descrevendo cada um individualmente e me contando qual papel cada um tinha. Um era um especialista em metal, outro era químico-chefe. Um era gerente de fábrica, outro era conselheiro jurídico. Um era chefe da equipe financeira e assim por diante. Eram mais de 20 homens trabalhando juntos em construção, experiência e conhecimento, que combinados correspondiam a tudo que se tinha conhecimento sobre a produção e o comércio de ferro naquela época. O Sr. Carnegie disse que não precisava saber tudo sobre o assunto, porque se cercava de homens que entendiam a produção e o comércio de ferro, e o seu trabalho era mantê-los trabalhando em perfeita harmonia. Premissa 2. Um objetivo geral cria energia. A segunda premissa prova que a aliança ativa de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia para a obtenção de um objetivo comum realmente estimula cada mente individual a um grau mais elevado de coragem do que aquele que teria experimentado normalmente. Isso prepara o caminho para o estado mental conhecido como fé. Quem dirige um automóvel sabe, às vezes, que a bateria acaba. Talvez você tenha que ir em algum lugar, mas quando dá a partida, nada acontece.
Conheço pessoas que saem da cama de manhã e fazem a mesma coisa. Nada acontece, nada além do que elas se sentirem mal. Não querem calçar os sapatos, não querem se vestir, não querem nem tomar café. De que elas precisam? Elas precisam carregar as baterias. É claro, e felizmente tem a fonte para isso. É uma coisa muito boa se um homem acorda se sentindo desse jeito e pode ter uma conversa com a esposa e ela é uma boa comunicadora. A esposa o ajuda a recarregar as baterias. A mudança surge quando ele chega em casa naquela noite com todas as peles de coelho que saiu para pegar. Premissa 3. Lealdade constrói confiança. A terceira premissa estabelece que uma aliança de mastermind devidamente conduzida estimula cada mente na aliança a se mover com entusiasmo, iniciativa pessoal, imaginação e coragem em um grau muito superior àquele proporcionado pelas experiências individuais quando ela agia sem essa aliança. Quando comecei, eu tinha uma aliança de mastermind de 3 pessoas: Sr. Carnegie, minha madrasta e eu. Nós 3 nutrimos uma filosofia enquanto todo mundo ria e debochava de mim por aceitar servir ao homem mais rico do mundo por 20 anos sem receber nenhuma recompensa. Havia muita lógica no que eles diziam, porque naquele tempo eu não tinha muita compreensão por isso, nem em dinheiro, pelo menos. Porém, chegou um tempo em que as risadas estavam do outro lado da cerca. Mas isso demorou muito. Garanto a vocês que houve bastante sangue e lágrimas antes de eu chegar ao ponto de poder rir das pessoas que riram de mim. De qualquer maneira, o relacionamento entre nós 3, minha madrasta, o Sr. Carnegie e eu, me permitiu ignorar todo o deboche de parentes, amigos e todos os que sabiam que eu estava me dedicando. Se você assumir qualquer coisa acima da mediocridade, vai encontrar essa posição. Vai encontrar pessoas que acusam e debocham de você. A maioria está por perto, talvez sejam até seus parentes. Você precisa de alguma fonte a qual possa recorrer quando buscar mais que a mediocridade, para carregar as baterias e mantê-las carregadas, de forma que não desista quando as coisas ficarem difíceis e não tenha que prestar atenção quando alguém fizer críticas. Críticas caem sobre mim como água sobre as costas de um pato. Ricocheiam como a balança na carcaça de um rinoceronte. Sou absolutamente imune a todas as formas de crítica, sejam amistosas, sejam hostis. Para mim, não fazem a menor diferença. Sou imune a elas, só isso. Eu me tornei imune por causa do relacionamento com certas pessoas a quem construí imunidade sob a minha aliança de mastermind. Não fosse o relacionamento com minha madrasta e o Sr. Carnegie, eu não estaria aqui falando com vocês. Vocês não estariam aqui como estudantes dessa filosofia, e essa filosofia não estaria disseminada pelo mundo todo ajudando milhões de pessoas. Tive pelo menos 1 milhão de oportunidades para desistir, e todas pareciam ser muito atraentes, e às vezes parecia estupidez não desistir. Eu podia sempre voltar ao Sr. Carnegie, podia correr para minha madrasta. Nós sentávamos, conversávamos e ela dizia: "Você vai se sair muito bem, eu sei que vai." Em algum tempo em que eu não tinha 2 moedas para bater uma na outra, era o que os meus inimigos diziam sobre mim, pelo menos, minha madrasta falou: "Você vai ser o membro mais rico da família, Hill. Sei disso porque posso ver no seu futuro. Bem, se você pegar tudo que eu tenho e reunir, suspeito que tenha mais riqueza que todos os meus parentes juntos nas 3 últimas gerações dos 2 lados da família." Minha madrasta viu isso. Ela conseguiu ver o que aconteceria. Aquilo me tornaria rico, e eu me refiro a apenas à riqueza monetária. Falo daquelas riquezas maiores e mais amplas que permitem que você preste serviço a muitas pessoas. Premissa 4. Ação harmoniza poder. A quarta premissa de uma aliança de mastermind eficiente é que ela deve ser ativa,
Não basta formar uma aliança e dizer: é isso, conseguimos. Estou alinhado com essa pessoa, aquela pessoa e a outra pessoa e temos uma aliança de mastermind. Isso não significa nada enquanto você não se tornar ativo. Cada membro da aliança tem que participar e começar a contribuir mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente e em todos os aspectos necessários. Elas devem se dedicar à busca de um propósito definido e precisam se mover em perfeita harmonia. Vocês sabem qual é a diferença entre perfeita harmonia e harmonia comum? Quantos de vocês já tiveram um relacionamento de perfeita harmonia com alguém? Desconfio que tive uma boa harmonia com tantas pessoas, talvez mais pessoas do que qualquer ser vivo hoje. Porém, perfeita harmonia em um relacionamento é uma coisa rara nesse mundo. Eu poderia contar nos dedos das duas mãos todas as pessoas que conheço em quem tem um relacionamento de perfeita harmonia. Tenho conhecidos e, na verdade, mantenho uma relação cordial e muito boa com muitos conhecidos, mas isso não é perfeita harmonia. Tenho uma aliança de trabalho com muita gente, mas isso não é perfeita harmonia. Perfeita harmonia só existe quando o seu relacionamento com a outra pessoa é tal que, se ela quisesse tudo que você tem, você a entregaria de bom grado. É preciso muito altruísmo para alcançar essa disposição mental. O Sr. Carnegie ressaltou muitas e muitas vezes a importância desse relacionamento de perfeita harmonia. Ele disse que se você não tem perfeita harmonia da aliança de mastermind, não é uma aliança de mastermind afinal. É só uma cooperação ou coordenação de esforços. Sem esse fator de harmonia, a aliança pode não ser nada mais que cooperação comum ou uma coordenação amistosa de esforços. O mastermind dá ao indivíduo pleno acesso aos poderes espirituais dos outros membros da aliança. Peço que destaque essa parte em suas anotações. O mastermind dá ao indivíduo pleno acesso dos outros membros da sua aliança. Não estou falando só dos poderes mentais ou dos poderes financeiros, mas também dos poderes espirituais. Estou me referindo àquele sentimento que você tem quando começa a estabelecer permanência em um relacionamento de mastermind, de que essa vai ser uma das mais excepcionais e agradáveis experiências de toda a sua vida. Quando você está envolvido com a atividade de mastermind, tem tanta fé que sabe que pode fazer qualquer coisa que começar a fazer. Você não tem dúvidas, não tem medos e não tem limitações. É um estado mental maravilhoso. Premissa 5. A soma é a maior que todas as partes. É uma questão de registro estabelecido. Todo sucesso individual baseado em qualquer tipo de realização acima do que é medíocre é conquistado por meio do princípio mastermind. Não só pelo esforço individual. Imagine só como poderia realizar pouco se não tivesse a cooperação de outras pessoas. Suponha que você é um dentista, ou um advogado, ou um médico, ou algum outro profissional. Suponha que não tenha entendido como converter cada um dos seus clientes ou pacientes em um vendedor do seu serviço. Imagine quanto tempo levaria para construir uma clientela? Profissionais de destaque entendem como transformar em um vendedor cada pessoa que os servem. E isso é feito pelo esforço extra, pelo empenho de prestar um serviço incomum. É assim que transformam qualquer parceiro profissional em vendedores. A maioria dos sucessos é responsável de poder pessoal de proporções suficientes para capacitar um indivíduo a ir além da mediocridade. Isso não é possível sem a aplicação do princípio mastermind. Durante o primeiro mandato de Franklin D. Roosevelt, tive o privilégio de visitar a Casa Branca e trabalhar com ele como conselheiro particular. Fui eu que criei o esqueleto do plano da propaganda que tirou as palavras depressão comercial das manchetes dos jornais e a substituiu por recuperação comercial. Alguns de vocês devem lembrar o que aconteceu naquele domingo negro, quando tivemos uma reunião na Casa Branca e os bancos fecharam na manhã de segunda-feira seguinte.
Lembram a comoção que aconteceu neste país? Pessoas formaram filas na porta dos bancos de todo o país para sacar seus fundos. Todo mundo morrendo de medo. Elas haviam perdido a confiança em seu país, em seus bancos, nelas mesmas e em todo mundo. Suponho que ainda tivesse alguma confiança em Deus, mas não davam muitos sinais disso. Foi um tempo amedrontador. Nós nos sentamos ali e criamos um esboço de plano, um procedimento que criou uma das aplicações do Mastermind mais excepcionais que essa nação jamais viu. Duvido que qualquer nação da Terra jamais tenha tido algo igual. Foi só uma questão de semanas até tirarmos todo aquele medo das pessoas. Foi só uma questão de dias até vendedores que não tinham mais fundos, que não conseguiam ganhar dinheiro, rirem disso sem nenhum medo. Eu fechei minha conta. Tenho que contar a vocês uma coisa engraçada. Fiquei muito atento quando descobri o que estava se aproximando. Corri ao banco e fiz um saque de $1.000. Eu podia ter só 10 centavos, não valia nada. Não fiquei com medo porque todo mundo estava no mesmo barco que eu. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Franklin D. Roosevelt era um grande líder, tinha uma imaginação e muita coragem. Eu vou contar o que ele fez. Primeiro, mantivemos as duas casas do Congresso trabalhando em harmonia com o presidente. Foi a primeira vez na história dessa nação que as duas casas do Congresso, democratas e republicanos, apoiaram o presidente e esqueceram suas crenças políticas. Em outras palavras, não havia democratas e não havia republicanos. Havia só republicanos apoiando o presidente, garantindo tudo de que ele precisava para conter a explosão do medo. Nunca vi nada igual àquilo em toda a minha vida. Espero nunca mais ver. Gostaria de ver aquele espírito de cooperação, mas não torço para viver outra depressão para que ela apareça. Aquela foi uma grande emergência e alguma coisa precisava ser feita. Segundo, tudo o que mandávamos para os jornais americanos foi publicado e teve um espaço maravilhoso. Os operadores das estações de rádio nos deram uma ajuda maravilhosa, apesar de suas crenças políticas. Todas as igrejas exibiram uma das coisas mais bonitas que já vi nos Estados Unidos. Católicos e protestantes, judeus e gentios, todos os outros, todo mundo trabalhando junto como americanos. Foi uma visão maravilhosa, maravilhosa. Que coisa maravilhosa, todo mundo apoiando o presidente, todo mundo contribuindo de uma forma para estabelecer a fé no povo desse país. Durante aqueles dias caóticos, não sei se houve alguma dúvida na cabeça da maioria das pessoas. Não entrei em contato com ninguém que não pensasse que o Sr. Roosevelt era o único homem, o melhor homem para lidar com aquela situação caótica. Não me entenda mal. Politicamente, só estou falando sobre um grande homem que fez um grande trabalho quando ele precisava ser feito. E ele o fez porque tinha uma aliança de mastermind imbatível. Vamos ver os diferentes tipos de aliança de mastermind que pode-se ter. Em primeiro lugar, existem alianças por razões puramente sociais ou pessoais, formadas por parentes, amigos e conselheiros religiosos, nas quais não se busca nenhum ganho material. A mais importante desse tipo de aliança de mastermind é a que existe entre um homem e a sua esposa. Nunca é demais enfatizar a importância de quem é casado de trabalhar imediatamente na dedicação desse casamento a uma aliança de mastermind baseada na aula desse capítulo. Isso vai levar à sua vida uma alegria com que você nunca sonhou. Vai levar à sua vida sucesso com que você nunca sonhou. Vai levar à sua saúde com quem você nunca sonhou. Vai levar à sua saúde com que você nunca sonhou. É uma coisa maravilhosa quando existe uma verdadeira aliança de mastermind entre o marido e sua esposa. Não conheço nada igual. E existem alianças para os negócios ou progresso profissional, que consistem em vários indivíduos que têm um motivo pessoal de natureza material ou financeira relacionada a um objeto de suas alianças.
Imagino que a maioria de vocês forme a primeira aliança de Mastermind por propósitos econômicos ou financeiros, e isso é perfeitamente legítimo. Esse é um dos motivos para estarem aprendendo essa filosofia. Se querem melhorar sua condição econômica e financeira, devem começar imediatamente a formar uma aliança de Mastermind para esse fim. Se podem começar com uma pessoa, tudo bem, comecem só com uma. Depois, procurem até vocês dois escolherem mais uma. Quando for escolher essa terceira pessoa, tenha certeza de que a primeira e a segunda pessoa de sua aliança estão de acordo com a seleção. Isso é muito importante. Quando for selecionar a quarta pessoa, vocês três devem aprovar a quarta e estudar o assunto com muito cuidado antes de torná-la membro da aliança. Quando forem selecionar a quinta pessoa, vocês quatro vão escolher. Em uma aliança de Mastermind, não existe uma pessoa dominando, só uma pessoa que, falando de maneira geral, é o líder. Essa pessoa é o coordenador e o líder, mas não tenta dominar seus associados. No momento em que você começa a dominar alguém, encontrará resistência e rebelião. E embora essa rebelião possa não ser franca, ainda é uma rebelião. A aliança de Mastermind deve existir em contínuo espírito de harmonia, no qual vocês se movem e agem como se fossem uma somente. O sistema americano da livre iniciativa é outro exemplo de eficiência por meio do princípio Mastermind. Esse sistema é motivo de inveja do mundo, porque elevou o padrão de vida do povo americano ao patamar mais alto de todos os tempos. Apesar de haver perfeita harmonia, há motivo no sistema americano de livre iniciativa para inspirar todos os indivíduos a fazerem o melhor possível. Tem um motivo aí. Mais e mais gente da indústria e do comércio começa a entender que pode dar um passo à frente e, em vez de ter apenas cooperação ou coordenação de esforços entre administração e funcionários, é possível ter o princípio Mastermind pelo compartilhamento dos problemas da administração, dos lucros e de tudo. Os negócios que conseguiam influenciar para a adoção dessa política ganharam mais dinheiro do que jamais havia lucrado antes. Os funcionários receberam salários melhores e todo mundo ficou feliz. Você ouviu hoje um trecho do capítulo Seu Direito de Ser Rico, de Napoleão Hill, o princípio 2, Mastermind. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham e recebam mais conhecimento a fim de crescerem profissional, pessoal e materialmente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e já se inscreva se você não é inscrito, curta, compartilhe e nós nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal.